Graça e paz, igreja. Amém. Você está feliz? Amém. Foi meio fraco, mas se não tá, vai ficar. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Ezequiel, no capítulo 2. Ezequiel, capítulo 2, o versículo 1, e depois nós vamos para o capítulo 3. Para todo mundo acordar, quem for encontrando, dá um glória a Deus. Amém? Que diz o seguinte, lá em Ezequiel 2, o versículo 1 e o versículo 2. Esta voz me disse: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé e ouvi o que me falava. Agora vamos para o capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 3. Ainda me disse: Filho do homem, come o que achares, come este rolo, vai e fala à casa de Israel. Então abri a boca e ele me deu a comer o rolo. E me disse: Filho do homem, dá de comer ao teu ventre, e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Eu o comi, e na boca me era doce como mel. Eu vou ler só um versículo do capítulo 37, não precisa vocês abrirem, que fala o seguinte: Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Podem sentar. Igreja, o tema que o Senhor direcionou para que a gente conversasse nessa noite foi a formação da voz profética, do ventre à sua liberação. Talvez você veja esse tema e você imagine que o que o Senhor vai falar hoje seja referente apenas a alguém que tenha um chamado muito pontual e muito profético. Mas uma coisa o Senhor falou ao meu coração: mais do que nunca, na nossa sociedade hoje, no mundo que nós vivemos hoje, o Senhor precisa de uma igreja profética. Porque quem eram os profetas? Eles eram aqueles que eles tinham contato direto com o Senhor. Eles ouviam diretamente a voz de Deus. E eles discerniam o tempo, eles discerniam a mensagem, e eles entregavam aquilo que precisava entregar na hora certa. Então o Senhor, Ele espera que nós como igreja sejamos esses profetas, essas vozes para esse tempo. E uma coisa que é muito verdade na nossa caminhada com Cristo. O Senhor hoje Ele quer nos conduzir a algumas etapas necessárias para a gente entender que existe um processo de maturação para essa voz. Nenhuma voz profética, ela já nasce pronta. Ela é formada, ela é gerada, ela é testada. Então o Senhor dá a permissão para que ela venha falar aquilo que vem do coração dele. E nós vamos falar sobre isso hoje. Não é necessariamente, talvez, quando alguém viu a postagem, eu recebi um direct, quando viu a postagem da Maná, e a pessoa perguntou se eram sobre os profetas que falam: eis que te digo. Não é necessariamente sobre isso. Mas a voz profética que o Senhor fala, para mim e para você hoje, é aquela voz que recebe a palavra do Senhor, recebe o peso que vem junto com ela e recebe também todos os processos que são necessários para ter uma estrutura formada para poder liberar essa palavra. Você já conseguiu entender aquilo que o Senhor quer falar com você hoje? Não. Não, um silêncio na casa. Então bora lá. Eu peço que você fique bem atento àquilo que o Senhor quer falar ao seu coração hoje. Faz um tempo, alguns meses, que o Senhor vem ministrando muito ao meu coração sobre o ventre espiritual. Faz algum tempo que Ele vem falando sobre isso. Faz algum tempo que eu venho sentindo na pele sobre isso. E talvez ao ouvir sobre ventre espiritual, você imagine que isso é só referente às mulheres. Por se tratar de uma conotação feminina, ventre, mas saiba que ventre espiritual todos nós temos. Homens, mulheres, crianças, a igreja, nós temos um ventre espiritual. E esse ventre espiritual, o que seria? Ele seria
o espaço mais interno e mais escondido do homem, que é onde o Senhor começa a gerar aquilo que é invisível, até ele ser gestado, formado e se tornar visível. Deu para entender? Então, quando o Senhor libera uma palavra sobre a sua vida, essa palavra ela vai começar a ser gerada. E ela é gerada no ventre espiritual. E talvez você veio aqui hoje e disse, Senhor, fale comigo. E o Senhor ele já começou a falar com você. Hoje o Senhor ele quer ativar ventres neste lugar. Ele não quer que você entre estéril e saia estéril. O Senhor ele não precisa de nós. Mas por privilégio nosso, ele nos escolheu para fazer parte do propósito dele. E fazendo parte do propósito do Senhor, o nosso ventre ele tem que estar pronto para gerar. E talvez você pense, que legal. Eu não sei você, bem antes, quando eu recebi uma palavra do Senhor, vinha aquela euforia, né? Mas agora que eu comecei a entender a responsabilidade que é receber uma palavra do Senhor, eu faço, Senhor, me segura. Porque junto com a palavra que vai ser gerada no seu ventre, vem um peso espiritual. Quando nós recebemos um chamado do Senhor, no começo é aquela euforia, né? Você se sente pertencente àquilo que o Senhor está falando, está fazendo na terra. E não tem nada de ruim nisso. Não tem nada de ruim você sentir o privilégio de fazer parte daquilo que o Senhor está falando. Mas aí é onde começam os processos. É onde o Senhor começa a nos mostrar que Ele nos chama, Ele conta conosco, mas existem processos para que a nossa estrutura esteja preparada. E assim foi com Ezequiel. A palavra fala que Ezequiel, quando ele foi chamado, ele recebeu um encargo da parte do Senhor. E o que seria esse encargo? Toda palavra que nós recebemos é um encargo. O encargo ele é uma responsabilidade espiritual. Não somos nós que escolhemos, é o Espírito que derrama sobre nós. Não vem de nós, vem da parte do Senhor. É maior do que nós. E o encargo, ele machuca. Vou logo dizendo no início a verdade para vocês. O encargo, ele nos fere. Ele nos requer muitas coisas. E quando nós começamos a querer ativar o nosso ventre espiritual para gerar para o Senhor, Ele derrama esse encargo sobre as nossas vidas. Que é uma responsabilidade, que é um peso. E muitas vezes nós queremos ser a missão ou fazer uma missão sem um encargo. Mas missão sem encargo é uma tarefa sem propósito. Possa ter certeza que se nós começarmos a fazer algo para o Senhor, seja o que for, sem entender o encargo que está sobre as nossas vidas, nós vamos nos frustrar, nós vamos parar e nós não vamos entender para quem e por que nós estamos fazendo. Jeremias, lá no capítulo 9, se eu não estiver enganada, no capítulo 20, o versículo 9, ele diz assim para o Senhor: eu queria parar de falar do Senhor, mas eu não consigo porque é como fogo em meus ossos. E isso é um encargo. Aqui, pastores, obreiros, você que está aqui assistindo, quantas vezes você não quis parar, mas você não consegue parar? Porque o encargo é aquilo que te faz entender que não é sobre você. É além de você, é maior do que você e é como fogo nos nossos ossos. A gente até chora, a gente pode até espernear, mas a gente não consegue parar, porque não é sobre nós. E esse encargo, ele nos coloca em uma missão, porque a missão é o encargo em movimento. Então, se você diz para o Senhor: Pai, qual é o meu chamado? Primeiro pergunte ao Senhor, qual é o encargo que Ele quer que você gere. Porque o Senhor, Ele não derrama, Ele não dá uma missão para quem não tem um encargo. Porque Ele sabe que você vai parar. A pastora Jéssica pregou no domingo e ela falou sobre Paulo e o seu porquê. Por que Paulo não parava? Porque ele tinha um porquê. O encargo é justamente isso. É o nosso porquê. Então hoje o Senhor quer nos trazer essa clareza, essa maturidade, de que nós queremos muito fazer para o Senhor. E não está errado isso. Mas o Senhor, Ele quer contar com uma geração que tem a noção, que tem a maturidade de entender que tudo que nós vamos fazer para o Senhor precisa ser gerado em nós antes. E isso requer muita coisa.
Então, com Ezequiel, onde nós lemos, o Senhor fez a mesma coisa. E para ficar um pouquinho mais claro sobre encargo, me veio à memória agora Neemias. Neemias, quando o povo estava lá exilado, ele era copeiro do rei da Pérsia. E chegou até os ouvidos de Neemias que os muros de Jerusalém estavam em ruínas. E aquilo feriu Neemias de uma forma. Feriu de uma forma que o Espírito derramou um encargo sobre ele. Para ficar mais claro, isso é um encargo. E o que foi que aconteceu? Neemias, ele jejuou e orou em silêncio. Isso é gerar. Quando nós estamos gerando algo, é algo escondido. Um exemplo muito claro. Uma mãe quando está gerando um bebê. Se nós formos expor o bebê antes da hora, esse bebê não vai sobreviver. Então, gerar isso. Neemias, ele começou a orar, a jejuar e a chorar sem que ninguém soubesse. Daí, depois que ele entendeu o encargo que estava sobre a vida dele, o encargo dele se tornou uma missão. Porque ele se levantou e disse, vou lá e vou reconstruir os muros de Jerusalém. E nós sabemos na história de Neemias que muitas coisas se levantaram para acabar com essa obra. Mas o encargo, que é algo gerado dentro, estava tão dentro da essência de Neemias, que quando foram atrapalhar, o que foi que ele falou? Eu estou ocupado com uma grande obra. E essa grande obra, o Senhor confia em mim e confia em você. O Senhor quer se manifestar na terra através dos seus filhos. Mas Ele precisa de filhos maduros, que não retrocedam nos processos. Que entendam que é doloroso. Que tem muita perda, sim. Tem renúncia, mas vale a pena. Porque é para algo maior do que nós. Amém, igreja? Vocês estão aqui comigo? Amém. E nós lemos lá no capítulo 2, no versículo 1, quando Jeremias, ele recebeu uma direção do Senhor, né? No capítulo anterior, Ezequiel, ele teve visões sobrenaturais. O Senhor mostrou para ele a glória do mundo espiritual. O Senhor permitiu que ele visse uma manifestação gloriosa. Algo realmente que não sei se nós teríamos estrutura para ver. Mas o que eu achei interessante é que quando o Senhor, ele foi chamar Ezequiel para assumir o ministério profético, Ezequiel, ele já era sacerdote. Ele era filho de sacerdote, então a gente já entende que ele tinha tinha funções sacerdotais, ele já tinha uma ideia de como seria a sua vida. Porque o sacerdote naquela época, eles começavam a ser treinados um pouco mais novos, mas aos 30 anos eles assumiam a atividade plena dentro do tabernáculo. Então veja a situação de Ezequiel, como o Senhor o encontrou. Ele estava numa terra estranha, ele já seria sacerdote assumindo, se não tivesse numa terra estranha, mas da forma como era possível, ele ia exercer o seu papel sacerdotal. E então o Senhor começou a transicioná-lo para um ministério profético. E sempre que o Senhor quer transicionar, tem muito incômodo. Talvez você esteja aqui hoje e você esteja sentindo um incômodo que nem você entende. Talvez você esteja observando algumas movimentações espirituais na sua vida que você não está entendendo nada. Comece a prestar atenção. Se o Senhor, ele não quer te mover de lugar e você está preso. Comece a prestar atenção se o Senhor não quer levar você de nível na profundidade com Ele e você está se amarrando. E quando nós estamos gerando algo, irmãos, é muito incômodo. É algo novo. É algo que nos tira daquilo que nós estávamos acostumados. E nós precisamos entender que na nossa caminhada com o Senhor, com maturidade, isso vai ser mais do que frequente. O Senhor, ele usa muito o incômodo para nos colocar nos lugares certos, para nos posicionar da maneira certa. Então não fuja desse incômodo. É como Jeremias disse, você vai até tentar, mas você não vai conseguir fugir. Então o Senhor te traz hoje uma maturidade de você entender que você precisa viver esses processos. E Ezequiel, no capítulo, ele viu visões, ele teve visões sobrenaturais da glória do Senhor. Só que se você observar, não foi nesse momento que veio a palavra. Não foi nesse momento que o Senhor falou diretamente com ele ou disse o que queria dele. Não foi nesse momento. E a primeira coisa que o Senhor quer nos falar sobre a formação da voz profética
é que nós precisamos nos posicionar. Visão não substitui posicionamento. O que isso quer dizer? Ezequiel, ele estava ali no meio da glória de Deus. E a gente sabe que é impossível nós ficarmos inertes quando o Senhor está no ambiente. Nós trememos, nós caímos, nós choramos. Mas chega um momento que nós precisamos nos posicionar para ouvir a palavra que vai ser liberada. E a primeira coisa que o Senhor nos diz hoje é a mesma coisa que ele disse a Ezequiel. Posicione-se e eu falarei contigo. Talvez os processos que você está vivendo hoje tenham te levado tão para baixo. Talvez você esteja tão abatido. E eu digo a você, isso acontece. Quem nunca? Alguns meses atrás eu vivi uns processos que eu não entendi foi nada. Eu só dizia, meu Deus, onde é que eu estou me metendo? E eu não entendi absolutamente nada até conseguir discernir aquilo que o Senhor estava querendo fazer. E a gente muitas vezes se retrai, a gente quer parar, a gente acha que não está caminhando com o Senhor porque as coisas começaram a ficar confusas. Só que nós, quando, ao invés de buscar o Senhor e tentar discernir o que estamos vivendo, nós queremos desistir. Nós queremos parar de orar. Nós achamos que o Senhor fala com todo mundo, menos com a gente. Todo mundo está vendo todo mundo, só não está me vendo. Só que o Senhor lhe diz hoje, eu não libero palavra enquanto você permanecer sem se posicionar. Se você continuar caído, preso em emoções ruins, preso em culpas, preso em estações que o Senhor já quer que você saia, Ele não vai liberar a palavra, porque você não vai conseguir entender. E mais adiante no versículo, a gente vê que Ezequiel ele diz o seguinte: eu fiquei de pé e ouvi o que ele me falava. Quem se posiciona, ouve. Quando eu olhei a palavra posicionar-se, levantar-se no original hebraico, ela não fala apenas de uma posição física, mas ela fala de uma prontidão espiritual. Mesmo que nós estejamos quebrados, porque o Senhor nos quebra mesmo. E é nesse meio que nós encontramos a glória do Senhor, quando a gente está bem quebrado. Porque aí não tem nada da gente e vem tudo dele. Quando a gente está quebrado, mas a gente se posiciona em prontidão espiritual, aí sim o Senhor consegue liberar uma palavra. Porque Ele sabe que, ainda que esteja tudo um caos ao seu redor, os seus olhos estão nele e os seus ouvidos estão atentos a Ele. E Ezequiel, ele disse: quando eu fiquei de pé, quando eu me posicionei, o Espírito entrou em mim e eu ouvi a voz do Senhor. E foi nessa hora que o Senhor liberou uma palavra sobre a vida de Ezequiel. Porque aquele que se levanta, ele ouve. Aquele que ouve, ele ativa o seu ventre espiritual. Aquele que ativa o seu ventre espiritual, ele começa a gerar. E aquele que começa a gerar, em uma hora ou outra, ele vai ter estrutura suficiente para declarar vida, para declarar a palavra do Senhor em qualquer território. E o Senhor quer contar conosco hoje. Nós sabemos que nós estamos aqui confortáveis, estamos ouvindo a palavra do Senhor. Você está ouvindo a palavra do Senhor na sua casa. Mas tem vidas lá fora esperando a minha e a sua voz. E quando nós atrasamos os processos do Senhor porque não queremos nos posicionar, tem vidas se perdendo. O Senhor, Ele espera que eu e você entenda e viva esses processos em busca dessa maturidade. Então, sem delongas sobre essa primeira parte que o Senhor quer falar conosco, se posicione nessa noite. Diga ao Senhor que você está de prontidão. Diga ao Senhor que apesar do que aconteceu ou não aconteceu, apesar das dúvidas, apesar do caos, você se posiciona hoje para ouvir a palavra que Ele quer liberar sobre a sua vida. Amém? E uma coisa muito importante. Muitas vezes quando nós falamos assim, o Senhor tem algo para liberar sobre a sua vida, nós precisamos entender que tudo que o Senhor libera para nós é para outras pessoas. Tudo que o Senhor libera nas nossas vidas é porque Ele espera que isso que Ele liberou alcance outras pessoas. Então isso nos dá uma responsabilidade ainda maior. Porque enquanto eu atraso os meus processos, tem pessoas esperando pela minha voz. E não é porque a minha voz é importante, não. É porque nós somos boca do Senhor na terra. E Ele conta comigo e Ele conta com você.
Então a nossa responsabilidade é ainda maior, minha igreja. E Ezequiel, ele se levantou, o Espírito entrou nele, e depois o Senhor deu outro comando, que foi o que nós lemos lá no capítulo 3. Que foi o seguinte: filho do homem, come o que achares, come este rolo e vai, e fala à casa de Israel. Então, esse é o segundo ponto. É a segunda etapa da formação da nossa voz profética, que o Senhor quer falar conosco hoje. É sobre gerar. Coma o rolo. Tá, o que é que o Senhor quis dizer com isso, sobre comer o rolo para Ezequiel, e o que é que ele está falando para nós? O Senhor liberou a palavra sobre Ezequiel, mas a palavra, ela não bastava ser ouvida, ela precisava ser gerada. Quando nós lemos algo, fica um pouco superficial, mas quando nós digerimos, isso começa a fazer parte de nós. Isso começa a fazer parte da nossa essência, isso começa a circular no nosso corpo, então é algo muito mais profundo. Quando o Senhor chamou ele para ser profeta, o Senhor falou: ó, eu te chamei para ser profeta, mas eu preciso que o que você vai falar seja gerado em você. Então coma esse rolo. E o Senhor, ele começa a falar para nós: eu posso te entregar uma palavra, mas para ativar a sua voz, eu preciso que você esteja disposto a gerar. E para gerar, você precisa comer esse rolo. Mas como assim comer esse rolo? Que história é essa de comer o rolo? Como é que o Senhor começa a gerar coisas em nós? Através de processos. Processo já não é uma palavra muito interessante, nem muito leve. Então isso já começa a nos trazer a clareza da forma como o Senhor começa a gerar essas palavras dentro de nós. Tudo aquilo que nós vamos falar com autoridade, tudo aquilo que nós vamos declarar, todo o encargo que vem sobre as nossas vidas, nós precisamos viver. Isso precisa encarnar em nós para que nós tenhamos a autoridade de falar, para que nós tenhamos a autoridade de liberar. Então é onde vem os processos. Por quê? O primeiro passo foi se posicionar. Até aí, amém. Depois de se posicionar, o Senhor falou o quê? Você precisa comer o rolo. Então a gente entende que eu posso ouvir a palavra do Senhor, eu posso entender o que Ele quer falar, mas se eu não gerar, a minha voz vai ser apenas som. Ela não vai ter efeito nenhum. Ela não vai ter transformação nenhuma na vida dos outros. Você quer que a sua voz seja apenas som? Você quer apenas ser um reprodutor daquilo que você ouve? Ou você quer de fato ser aquele que carrega uma palavra e libera vida sobre a vida dos outros? A igreja ficou meio pensativa, pastora. Mas receba aí a sua parte. Se aquilo que nós falamos não passa pelo nosso ventre espiritual, isso se torna um discurso vazio. E no hebraico, essa palavra comer, ela nos traz uma conotação de devorar, consumir. Não só ouvimos a palavra, mas somos consumidas por ela. É mais do que saber o que Deus disse. É permitir que a palavra te tome por dentro, te rasgue, te molde, te quebre e te reconstrua. Confesso a vocês que para eu trazer essa palavra, meu Deus, eu tremi e ainda estou tremendo na base e seguirei tremendo depois. Porque tudo que o Senhor nos faz trazer, primeiro Ele nos testa e Ele continua nos testando. Então o Senhor, Ele nos diz hoje que para Ele gerar em nós, Ele vai precisar nos quebrar. Ele vai precisar mexer nos nossos hábitos. Ele vai precisar mexer na forma como nós pensamos. Ele vai começar a mexer em tudo que vocês imaginarem. Porque tudo que tem de nós precisa dar espaço para tudo aquilo que precisa ser gerado do Senhor. E se nós queremos crescer em profundidade com Cristo, nós precisamos carregar essa presença. E carregar a presença do Senhor é carregá-la nos ombros. Eu
esses últimos meses, o Senhor tinha falado muito ao meu coração sobre o texto lá de 1 Samuel. Em 1 Samuel 6, quando o povo de Israel perdeu a batalha, os filisteus, eles roubaram a arca e levaram. E a presença de Deus, claro, jamais ia ser domesticada por ninguém. Então, Dagon caiu, vieram muitas pragas sobre a vida dos filisteus. E eles estudaram uma forma de devolver a presença do Senhor. Então, eles pegaram as vacas, montaram um carro novo, colocaram a arca. E por permissão do Senhor, claro, a arca seguiu em direção ao povo de Deus. Eles arrumaram uma técnica que até funcionava. E com eles o Senhor permitiu. Eles não eram povo de Deus, então eles faziam o que eles bem queriam. Mas eu e você, a gente não pode fazer isso. Sabe aquela frase, você não é todo mundo? Nunca vi uma frase caber tanto como cabe para nós. Nós não somos todo mundo. Nós somos povo do Senhor e nós precisamos obedecer à voz dele. Tudo que foge daquilo que o Senhor disse para mim e para você fazer, não vai dar bom. E quando a arca começou a chegar perto do povo de Deus, foi aquela festa, foi aquela alegria, foi aquela glória no ambiente. E Davi, até com boas intenções, ele pensou, vamos levar a arca de volta para o povo. E o que foi que ele fez? Ele teve a ideia de repetir o que os filisteus tinham dito. Ele copiou a ideia. Se funcionou com eles, talvez funcione com a gente. Então eles colocaram a arca em cima dos bois, das vacas. Enquanto isso eles festejavam. Mas chegou em determinado momento que o carro tropeçou. Quando o carro tropeçou, Uzá, também com boas intenções, que nem Davi, ele foi tentar segurar a arca. E ele morreu. Davi, ele ficou transtornado com aquela situação. Mas eles sabiam que a palavra do Senhor, lá em Números, fala que a arca, ela precisava ser carregada nos ombros. O Senhor até falou, na construção da arca, coloque argolas, onde vocês irão passar varas, e os homens, que eram os homens específicos, os levitas, da linhagem de Coate, se eu não estiver enganada. E eles levavam nos ombros a presença do Senhor. E ombros, ele representa para nós encargo, responsabilidade. Se você imaginar, quando nós levamos algo nos ombros, nós conseguimos nos mover para onde a gente quer, da forma que a gente quer? A gente não consegue. E quando nós carregamos a presença do Senhor da forma que nós devemos carregar, que é com encargo, que é passando por processos mesmo, nós entendemos que nós não conseguimos fazer o que nós queremos, nem ir para onde nós queremos. E uma coisa muito forte que o Senhor falou ao meu coração, para nós como igreja. Não era só um homem que carregava a arca. Existiam as argolas, as varas, e alguns homens iam juntos carregando a arca. Então, uma igreja profética, ela entende que sem unidade, não tem como carregar a presença nos ombros. Você imagine se um homem carregando a presença fosse para o lado direito e o outro fosse para o lado esquerdo. Aquilo que estava sendo carregado iria cair. Então o Senhor hoje nos diz que, além de nos posicionar, além de gerar e carregar a presença no ombro, nós precisamos carregar em unidade. O propósito do Senhor, ele não é individual, ele é coletivo. Então eu e você, nós temos a responsabilidade de cuidar da unidade da nossa casa, da nossa igreja. Nós precisamos prestar atenção se eu estou querendo levar a vara para um lado, o irmão para o outro. E aí? Para onde esse lugar vai chegar? Então nós precisamos entender o peso do que é carregar a presença do Senhor. E mais ainda, em unidade. Eu falo com muito, mas muito temor, mas também muita convicção no meu coração. Que o Senhor já falou que tem um tempo que Ele vem ativando o ventre espiritual dessa igreja. E hoje, Ele quer continuar ativando o seu ventre espiritual. Você que veio aqui nessa noite. Mas você precisa querer. Você precisa entender qual a sua responsabilidade de carregar o peso dessa palavra. Não é só sobre ouvir a palavra do Senhor. Não é só sobre receber um encargo e fazer parte daquilo que o Senhor está falando. É sobre entender a responsabilidade e pagar o preço de receber e carregar essa palavra. Você está conseguindo entender, igreja?
Vocês estão comigo, vocês estão tão sérios olhando para mim. Então, para finalizar essa parte, se hoje você está aqui nesse lugar e está muito confortável para você, está muito fácil, e você está fazendo o que quer, você está se movendo para onde quer, sem dúvida alguma, tenha certeza que a presença não está nos seus ombros, mas está no carro novo. E o Senhor, Ele não quer. Como eu falei, nós não somos todo mundo. A direção do Senhor para o povo de Israel era: carrega a presença no ombro. Para os filisteus, tanto faz. Mas para os filhos de Deus, não. Ele quer que nós carreguemos a presença no ombro. Ele quer que nós estejamos prontos a entrar nesse lugar de maturidade, em que a gente entende que servir ao Senhor não é só vir aqui e se arrepiar. Não é só vir aqui e sentir a manifestação da glória do Senhor. Nós cantamos e cantamos com força que nós queremos ir além, que nós queremos o mais profundo do Senhor. Mas será que nós entendemos a responsabilidade do que nós estamos cantando? E uma pergunta sincera que eu lhe faço hoje: você quer ser voz profética do Senhor nesse tempo? 3 queriam. Você quer ser voz profética do Senhor nesse tempo? Amém. Um pouco forçado, mas foi um amém. Então o Senhor te diz: você precisa se posicionar. Você precisa querer gerar dentro de você antes que seja liberado. Você precisa carregar a presença nos ombros. E você precisa carregar a presença nos ombros em unidade. Amém? E depois dessas etapas com Ezequiel, ele comeu o rolo. E ele fala uma coisa interessante, né? Ele fala: olha, ela é doce, doce como mel. E o que eu achei interessante é que uma situação parecida aconteceu com João lá em Apocalipse 10. Só que João, ele foi além. Ele disse assim: eu peguei o livro da mão do anjo e eu comi o livro. E nos meus lábios era doce como mel, mas quando chegou no meu ventre, ficou amargo. João, ele está dizendo para nós que receber uma palavra do Senhor é muito bom, é doce. Mas quando ela começa a ser gerada, os processos eles ficam difíceis sim, não tem como a gente fugir disso. Não dá para a gente fugir desse caminho de maturidade com o Senhor. Vai ficar difícil, porque tudo que incomoda a nossa carne é difícil para nós. Mas é dessa forma, é através desses incômodos, é através desse amassar do Senhor, que Ele começa a gerar em você uma voz profética. O que eu fico pensando é que Ezequiel, ele foi boca de Deus num lugar onde as pessoas não queriam ouvir. Talvez você pense que quando você vê alguém pregando, quando você vê alguém ministrando, quando você vê alguém sendo enviado para outro lugar, talvez você ache que isso é glamour. Talvez você pense que é o ápice, o auge da vida cristã. Mas você já parou para pensar qual é o sucesso do mensageiro de Deus? E quando eu comecei a falar com o Senhor sobre isso, o Senhor começou a me trazer em mente alguns homens de Deus da Bíblia. Jeremias, meu Deus, a Bíblia já diz que ele foi o profeta chorão. Aquele homem chorou muito. Aquele homem sentiu muita angústia. O Senhor o proibiu de casar. E qual foi o sucesso desse homem? O sucesso foi cumprir a missão que foi gerada nele. Quando a gente começa a olhar para a vida de Paulo, ele foi preso. Paulo, ele foi deixado sozinho por algumas vezes. Paulo, ele foi açoitado, mas ele foi até o fim. E no final, ele ainda disse: combati o bom combate. Terminei a carreira e guardei a fé. Qual é o sucesso do mensageiro de Deus? Se não é cumprir aquilo que o Senhor derramou sobre a sua vida. Quando Estevão, ele foi apedrejado, ele olhou para os céus e ele disse: eis que vejo o Filho do Homem à direita de Deus. Esse é o sucesso do mensageiro de Deus. E quando eu estava fazendo essa palavra, isso me pegou de uma forma assim muito forte. Eu até falei: Senhor, desceu assim rasgando. Porque talvez a gente pense que um chamado do Senhor vai nos levar a lugares altos. Pode até te levar para você alcançar alguém.
Mas só você vai saber os processos que você vai viver para chegar naquele lugar e alcançar aquelas pessoas, porque não é sobre nós. E nós precisamos ter essa clareza do que é carregar a mensagem. Será que nós verdadeiramente vamos poder dizer, como esses homens falaram, que ainda que sofrendo, que ainda que sendo açoitados, que ainda que sendo apedrejados, o nosso sucesso é cumprir aquilo que nos foi confiado? Será que o Senhor ele pode olhar para o nosso coração hoje? E Ele pode encontrar corações que ainda que não entendam o que estão vivendo, que ainda que não entendam o que estão passando, que ainda que não entendam o que estão perdendo, vão continuar dizendo, Senhor, eu não estou entendendo nada. Mas a única coisa que eu entendo é que tem um encargo sobre a minha vida, que não me deixa parar. O Senhor, Ele quer ministrar o nosso coração sobre isso hoje. Sobre nós entendermos que a formação da voz profética não é sobre nós fazermos algo, ou sobre nós termos algo a oferecer, mas é sobre nós estarmos disponíveis para que o Senhor gere em nós aquilo que vai trazer vida para outras pessoas. Olha que conexão profética entre o posicionamento e a formação do ventre. Posicionamento mais formação no ventre. É permanência com propósito. Porque nós podemos até ouvir a palavra. Nós podemos até deixar que o Senhor comece a gerar. Mas o que vai definir se a nossa voz vai ser ativada ou não é a nossa permanência. Porque muitas vezes nós vivemos ciclos e ciclos de abortos espirituais. Quando a coisa aperta. E eu falo isso para vocês sem julgamento, viu? Porque, meu Deus, quantas vezes eu só não disse, Senhor, misericórdia. E a gente quer parar. E a gente quer parar o processo no meio. Só que se você se sente assim hoje nessa noite, comece a entender qual foi o encargo que foi liberado sobre a sua vida. E se você tem se movido por missão, sem ter esse encargo, saiba que o Senhor quer gerar esse encargo em você hoje. E Ele está te deixando claro que gerar no ventre é incômodo, mas você não vai gerar sozinho. Por mais que pareça solitário, tem fases que nós ficamos mesmo sozinhos, por mais que estejamos rodeados de pessoas. Porque tem processos na nossa vida que somos só nós e Deus. Eu até, quando estava conversando com a pastora Keila, até comentei com ela que nesses 6 meses, algumas situações que me ocorreram, parece que todo mundo sumiu. E olha que eu tinha pastor Weides, tinha as pastoras, tem pessoas que a gente conversa, mas parece que todo mundo sumiu. E eu disse, Deus, ninguém vai querer me ouvir. Só que não era. Depois o Senhor começou a me fazer entender que tinham processos que eu precisava viver sozinha com Ele. Quando nós estamos no momento do parto, sentindo dores de parto, não está todo mundo, né? Só está as pessoas que precisam estar. E essas pessoas que precisam estar, não é porque elas não são dignas de estar. Não. É porque o Senhor sabe. O Senhor sabe como e onde trabalhar em você. Eu comecei a observar que em muitas situações eu corria para as pastoras para tirar dúvidas, para perguntar. Coisas que o Senhor queria que eu aprendesse vivendo. Aprendesse na pele. Então o Senhor falou para mim, ó, eu vou tirar as tuas estacas e tu vai ter que aprender. E chorei pouco não. Doeu, mas doeu bonito aquilo que eu precisava aprender. E a gente vê que é nesse trabalhar do Senhor que Ele começa a nos trazer maturidade. Que Ele começa a gerar coisas em nós que se nós não nos dispormos a aprender, nós vamos ficar girando nesse ciclo. Girando nesse ciclo de abortos espirituais. E nós não vamos nunca viver aquilo que o Senhor derramou sobre as nossas vidas. Então, se hoje você está nesse lugar e você percebe que o Senhor, Ele tem te escondido um pouco mais. Ele tem feito você viver coisas que você se sente só. Bote na sua cabeça que não é abandono. Isso é proteção. Tudo aquilo que está sendo gerado não pode ser exposto antes de ter a estrutura necessária. E por mais que pareça que você está sozinho, a melhor pessoa está com você, que é o Senhor. Ele é a melhor pessoa.
Eu sei que é bem dolorido, mas é necessário. E não atrase essa etapa, não pule essa etapa. Não queira deixar de viver aquilo que o Senhor quer que você viva. E Ezequiel, ele permaneceu. Ezequiel, ele ficou de pé. Ezequiel, ele permitiu que fosse gerado. Então, o Senhor levou ele para um vale. E o Senhor nos fala que depois que nós vivemos esses processos, chega o momento da liberação da palavra. Porque nós nos posicionamos, nós nos permitimos gerar, nós nos permitimos viver as fases de formação da nossa estrutura, então a palavra é liberada. Agora você observe, qual foi o lugar de ativação da voz de Ezequiel? Foi um palácio? Não. Foi um vale de ossos secos. A gente já começa a entender aí como Deus trabalha. Talvez você pense, ufa, passei por isso aqui, agora eu vou dar uma respirada. O Senhor levou Ezequiel para um vale. E um vale, ele é um campo de batalha. Onde é que o Senhor vai testar os soldados que ele treina? No campo de batalha. E ele levou Ezequiel para o vale. E ele perguntou: Filho do homem, poderão viver esses ossos? Se você parar para ver, quando o Senhor mandou Ezequiel profetizar, os ossos estavam mortos. Quem iria ouvir foi o espírito que se desligou daquele propósito. E não ia adiantar Ezequiel fazer barulho. Não ia adiantar Ezequiel recitar palavras bonitas, ter uma boa retórica. O que iria fazer aqueles ossos se levantarem era uma voz com encargo. Se Ezequiel não tivesse uma voz que foi posicionada, que foi gerada e que recebeu um encargo, aqueles ossos não iam sair do lugar. Ia ser só barulho. Ia ser só uma voz que faz som. Agora você veja, o Ezequiel do capítulo 37, que profetizou e os ossos viveram. Ele foi o Ezequiel do capítulo 1, ele foi o Ezequiel do capítulo 2, ele foi o Ezequiel do capítulo 3. E nós às vezes queremos pular essas etapas. Nós queremos já ir para o capítulo 37 e declarar vida se nós não nos permitimos viver todos os processos que precisam ser vividos. Se nós chegarmos no vale para profetizar vida, sem que isso for gerado em nós, tiver sido gerado em nós, nós não vamos ser a voz profética. Nós vamos ser mais um osso morto e seco. Porque se nós não temos estrutura para carregar a palavra que o Senhor libera, nós não vamos suportar. Então hoje o Senhor, Ele nos diz, e eu sei que Ele está ministrando ao seu coração, sobre hábitos que você precisa mudar, sobre mesas que você precisa sair, sobre comportamentos que você precisa acabar, sobre posicionamentos que você precisa ter. E principalmente, o Senhor te diz que esse ciclo de desistência na caminhada do Senhor, ele precisa acabar hoje. Você precisa se permitir viver os processos do Senhor. Porque uma coisa é certa, nós fugimos dos processos do Senhor, mas onde é que na nossa cabeça a gente fica bem quando a gente foge dos processos do Senhor? A gente está vivendo um turbilhão, a gente está vivendo um caos, permitido pelo Senhor, porque quando Ele bagunça as coisas é para colocar as coisas no lugar. E a gente quer fugir. Fugir de quê, irmão? Fugir para onde? A gente vai para onde? A gente tem o quê para fugir? É o que eu digo para o Senhor. Esses meses atrás, quando eu ficava muito angustiada com algumas coisas, eu dizia, chorando, eu não tenho nem para onde ir, Deus, eu vou para onde? Se eu só tenho o Senhor. E o Espírito Santo dizia, isso, minha filha, você vai fugir para onde? Não adianta. A gente precisa entender que é para Ele, é por Ele, é por meio dEle.